De volta com o nosso Hora da Verdade desta quinta-feira. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Semana das Crianças, né? Nessa Semana das Crianças, o foco é na saúde e no bem-estar dos pequenos. Cada vez mais aí conectadas e com menos tempo para se movimentar, as crianças enfrentam um desafio moderno, né? O sedentarismo. Dados mostram que o número de crianças com excesso de peso dobrou desde os anos 90. Reflexo das horas em frente às telas, da falta de atividade física regular. Mas afinal, quanto tempo de exercício é ideal para as crianças? E como incentivar, o movimento sem exagerar? Quem explica tudo isso para a gente é o professor de Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício, Douglas Augusto Peralta. Está aqui com a gente. Douglas, prazer em recebê-lo. Bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Olá, Diogo. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, você comentou sobre qual é a quantidade de exercícios necessários para as crianças. Quando falamos de exercícios, só temos que separar o seguinte: a atividade física ela vai ser diferente do exercício. O que é recomendado é que as crianças elas pratiquem atividade física, que é gestos mais espontâneos, sem muito controle, todos os dias, pelo menos 60 minutos diariamente. E o ideal é que sejam atividades físicas prazerosas, ou seja, com o maior repertório de movimento possível. Ser inserida em jogos, em lutas, tudo que vai aumentar o seu repertório motor, principalmente nessa fase da infância. Quando vamos para o exercício, que já é uma atividade estruturada, planejada, visando um objetivo, a recomendação é que se faça de 2 a não mais do que 3 vezes na semana, porque o exercício ele tem uma carga de esforço mais controlada, porém evolutiva, que vai gerar alguns benefícios e resultados previstos. Então, 5 a 7 dias na semana de atividade e 2 a não mais do que 3 vezes de exercício físico por semana. Douglas, a gente citou a questão do sedentarismo. Isso a gente falava muito para adulto, agora está sendo falado muito para criança. O que mudou no comportamento das crianças? Com a modernização, com os tempos mais reduzidos de atividade física espontânea, os locais estão também mais restritos às crianças, então são diversos fatores que vão levar ao sedentarismo. Mas o que podemos destacar é, como você comentou no começo, o tempo de tela. É importante que haja um planejamento, principalmente das famílias. Quando falamos de crianças, nós precisamos ter o quê? Partir dos pais, partir da família, a responsabilidade de educar. E aí nós estamos falando da educação motora. E tem mudado estritamente isso. Vindo dos pais, precisam ser o exemplo para as crianças. E hoje nós estamos tendo o quê? Os adultos cada vez mais sedentários, consequentemente as crianças também mais sedentárias. Virou um espelho. Então, essa é uma das mensagens, é que os pais sejam os incentivadores das crianças para estimular esse repertório de atividade física que elas pratiquem. Também que o excesso de peso nas crianças já começou a dobrar desde os anos 90. E quando a gente fala na questão dos anos 90, a gente não estava com a questão das telas do celular. Tudo bem, as telas estão contribuindo bastante hoje. Mas o que mudou? É a alimentação dos anos 90 para cá também que tem mudado bastante? Também tem contribuído muito a alimentação para o ganho de peso, O sedentarismo e o ganho de peso, eles estão estritamente associados. Andam lado a lado. Lado a lado. Quando voltamos para a década de 90, tínhamos ali aproximadamente 8% das crianças com excesso de peso. Isso também vinculado ao sedentarismo. Ou seja, era uma margem pequena. Hoje nós já estamos falando de 20% de crianças com sobrepeso e obesidade associado a isso ao sedentarismo. Então, nós temos toda essa mudança cultural, esse avanço tecnológico que é bom, porém, cada vez mais força as famílias e os pais a terem os tempos destinados para educar e para pôr as crianças para praticar atividade física. A questão da atividade física são relacionadas a jogos, lutas, tudo para iniciantes, para as crianças. Mas quando a gente fala, de repente, de academia, de puxar peso, isso não é legal para as crianças, né, Douglas? Se foi muito dito isso no passado, que a academia, o crossfit, exercícios que envolvam mais força não era recomendado para as crianças. Mas hoje já tem muito bem estabelecido que o problema não é a modalidade em si, mas sim a falta de supervisão e o excesso da prática. Aí volta numa academia e outros exercícios que envolvam força, a gente volta para a questão do exercício físico, um tempo adequado, que é o que eu mencionei, de 2 a não mais do que 3 vezes na semana. E hoje, a academia, a musculação, o ponto principal é a orientação. Sempre a criança precisa de supervisão, porque ela não tem controle motor suficiente, são movimentos novos, envolve uma demanda de esforço.
isso obrigatoriamente volta para o profissional ser capacitado para atender crianças. Ou seja, as crianças estão podendo sim fazer academias, exercícios de força, só que com supervisão sempre. Eu pratico o sandá, né, o boxe chinês, já faz um bom tempo já. E eu vi que nesse tempo todo que eu estou lá, vem aumentando cada vez mais o número de crianças que vêm acompanhando os pais e acabam gostando e começam. Também é um belo exercício, né? Excelente. Envolve uma coordenação motora grosseira, vários tipos de movimentos novos. A infância, ela serve exatamente para isso quando falamos de movimento. Estimular o máximo possível, porque uma criança hoje que é bem estimulada é um adulto que é mais inserido em atividades físicas espontaneamente. Nós precisamos olhar para as crianças para inseri-las em atividades prazerosas. Esse é o ponto-chave. A criança precisa ser lúdica no movimento, na atividade física. E envolve lutas, porque criança até os 12 anos de idade. A partir dos 12 anos de idade, começamos a entrar ali Tem problema, na puberdade, começa a entrar na adolescência e, consequentemente, é o momento de entrar na especialização dos esportes. Ali já vai ter mais conhecimento, mais base motora para escolher um esporte que é mais prazeroso para ele. Então, quanto mais tempo nós ocuparmos a mente das crianças relacionado a exercícios, fazer aquilo que gosta, é melhor para poder sair um pouquinho da tela? Com certeza, com certeza. É recomendado a cada 30 minutos que os pais destinam para as crianças de tempo de tela, tentar fazer também o contraponto, colocar 30 minutos de atividade física no dia. Ou pelo menos que seja estendido 1 hora que ele fica de tela, 1 hora que ele vai fazer de uma atividade física espontânea, que seja no condomínio, que seja na escola, mas ele precisa do movimento espontâneo e geralmente isso é feito em grupo. É importante também a gente falar que quando a gente fala da questão de exercício físico, você falou, tem que ter regras. Muitas vezes alguma criança ou outra, um adolescente, vai estar gostando de fazer aquela prática. O exercício físico também, em excesso, muitas vezes não é legal, né, Douglas? O exercício em excesso, ele sempre vai fazer mal. A questão é que, por se tratar de exercício, tem um profissional por trás e ele vai fazer a adequação necessária para que não haja esse excesso. Porém, nós podemos puxar para esse contraponto das crianças que estão cada vez mais sedentárias, que esse é o ponto principal. Nós temos outro lado, que apesar de ser uma minoria, nós temos as crianças hoje que estão sobrecarregadas de atividade física. E aí entra o ponto. Essa sobrecarga, ela geralmente vai vir associada a sinais e sintomas. Porque senão a gente vai ficar muito na linha tênue entre eu vou estimular meu filho a descansar sempre, a ficar mais sedentário, ou eu vou estimulá-lo a fazer mais atividade física. Quais sinais e sintomas são esses que os pais podem estar observando? É a perda de desempenho na modalidade ou nas atividades que ele já pratica, é o desinteresse repentino, é uma fadiga que ele vai relatando que está cada vez mais cansado no dia a dia, aversão às modalidades, dores no corpo que não cessam em aproximadamente 2 dias. Isso são os alertas que os pais precisam ter, que essa criança pode estar com excesso de atividade física. Quer dizer, tudo na vida tem que ser dosado, né? Não parado e também não em excesso. Tem que ser dosado para que dê certo. Exercício físico para as crianças também ajuda bastante o lado do desenvolvimento emocional, as emoções dela. Quais são os exercícios que você indica para as crianças nesse caso? Os principais exercícios para as crianças são os lúdicos. Elas precisam ser estimuladas de várias formas possíveis. Até os 7 anos é interessante, é importante que a criança, para que ela seja considerada o que temos aí na área do crescimento e desenvolvimento motor da ciência, até os 7 anos é o momento que a criança esteja com as habilidades fundamentais todas maduras. Nós temos as avaliações que nos mostram se ela tem um repertório motor iniciante, intermediário ou maduro avançado. E até os 7 anos, olha isso, é uma idade relativamente baixa. É importante que ela esteja essas habilidades, as manipulativas, que são lançar, receber, arremessar bola, e as locomotoras, que são andar, correr, saltitar, girar, e as estabilizadoras, que elas estejam todas desenvolvidas, para que no futuro ela tenha a base, que nós estamos falando de habilidades motoras básicas, para ser inserida em um esporte ou em modalidades espontâneas. Então, olha aí, é dos 7 anos que ela já teria que ter o maior repertório de estímulo para que ela possa depois escolher as atividades dela.
A gente aproveita essa entrevista, Douglas, até para incentivar os pais que têm seus filhos em casa, mesmo que o filho ou a filha ainda não está no excesso de peso, mas já para poder começar a evitar, né? Colocar para fazer exercícios físicos, natação, né? A própria academia mais tranquilo, a luta também. Isso é muito importante, né, Douglas? Tudo muito importante. Quanto maior a variação, melhor vai ser essa criança e esse adulto no futuro. Então, essa é a principal, né, mensagem que tem aqui para deixar. Não confundamos o excesso, de repente meu filho está tendo um excesso, para que não gere a aversão e a falta, mas pelo contrário, que leve essas crianças para os centros de esporte, para a academia, que seja o caso. Mas lembrando o seguinte, a porcentagem de crianças que pratica academia em movimentos e modalidades de força, como crossfit, academia, é baixo. E isso é totalmente normal. Porque a academia e crossfit hoje, pegando essas duas modalidades de exemplo, elas não são feitas necessariamente para criança. Não é algo lúdico, não é algo prazeroso. Quando que geralmente vamos usar uma academia para crianças? Como na clínica que eu trabalho, na clínica Colucci, geralmente nós utilizamos lá para as crianças como um tratamento. A criança chega para nós, geralmente tem uma dor pontual que não está cessando. O que nós fazemos? Avaliamos essa criança, depois entendemos o porquê, de onde está vindo essa dor. Um dos passos é reduzir a carga de esforço semanal e depois entrar com exercícios específicos para começar a fortalecer e depois ela voltar para a prática espontânea, lúdica de atividade física. Até porque as academias, esse crossfit, né, que a gente sempre relaciona e sempre vê uns novos por aí, não faz academia preparada para criança. Isso é importante. Tem que ser específico, né, para não desgastar, de repente, dar alguma distensão muscular, né, que é muito perigoso, né, Douglas? Exatamente. E são movimentos, de certa forma, seguros, porém, a criança ela tem pouco controle motor ainda. Então, quando a gente coloca uma sobrecarga em um gesto, um movimento motor, o que acontece? Pode gerar as distensões, pode gerar as lesões, pode gerar subluxações. Então, realmente, criança, ela pode, mas ela não deve jamais fazer sozinha uma academia ou crossfit sem a supervisão de um profissional. Dado a dica para os pais aí para tirar a garotada do sedentarismo, né? Isso é muito importante. Douglas, prazer em recebê-lo